Leitura bíblica de hoje, para darmos continuidade à nossa série O Silêncio, nós vamos hoje entender quando a justiça parece demorar. Somos imediatistas, queremos tudo para o nosso tempo e nosso jeito. Mas Deus, ele tem o tempo dele e age também nesse tempo. Não é por nossos esforços ou por aquilo que a gente acha que deve ser rápido ou não. Mas vamos entender o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é um conceito teológico que abrange seu caráter perfeito e reto, manifestando-se na sua fidelidade, misericórdia e no plano de salvação para a humanidade, que culminou no sacrifício de Jesus Cristo. Ela difere da justiça humana, pois não se baseia em mérito próprio. Não é por nossa força humana que nós nos salvamos, mas sim pela graça de Cristo Jesus. Mas na graça divina, que justifica o pecador por meio da fé. O que é a justiça de Deus? Caráter e retidão. A justiça de Deus é, antes de tudo, um atributo a seu ser. Ele é perfeitamente justo, o que significa que todas as suas ações, julgamentos são intrinsecamente corretos e morais. Misericórdia e salvação. A manifestação central da justiça de Deus ocorre através da sua misericórdia. Em vez dele simplesmente punir a humanidade pelo pecado, sua justiça providenciou um meio de salvação. Jesus Cristo assumiu o pecado do mundo sobre si, satisfazendo assim a exigência da justiça e oferecendo perdão aos que creem. Justificação pela fé. Para o cristão, a justiça de Deus é um presente recebido pela fé em Jesus. Por meio desse dom, o crente é declarado justo diante de Deus, ou seja, a justificação, estabelecendo um relacionamento de aceitação sem condenação. E o juízo final. A justiça de Deus também se manifestará plenamente no julgamento final, aonde toda a verdade será revelada e a retribuição ou recompensa será aplicada de acordo com a sua soberania e conhecimento de cada intenção e situação. Benefícios de aguardar pela justiça. Aguardar pela justiça do Senhor não é um ato de passividade, mas um exercício ativo na fé e confiança em seu caráter e tempo soberano. Os principais benefícios incluem libertação da vingança e preocupação, confiar que Deus fará justiça, liberta o indivíduo do peso de buscar vingança ou de tentar provar a sua própria inocência a todo custo. Isso gera paz interior, que excede todo entendimento. Paz e descanso na esperança. A espera paciente permite alinhar-se ao seu ritmo e ao propósito de Deus. Em vez de se desgastar com o imediatismo do mundo, a pessoa descansa na certeza de que Deus está no controle e trabalha a seu favor no momento certo. Vamos deixar isso bem explícito. Renovação das forças. A Bíblia promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. A paciência e a confiança em Deus equipam o crente com o vigor e a força espiritual para enfrentar desafios em vez de se esgotar com a ansiedade. E o desenvolvimento de frutos espirituais. O processo de espera, muitas das vezes, uma disciplina, gera frutos espirituais duradouros como perseverança, esperança e um caráter mais profundo, um caráter aprovado por Deus.
e a garantia de um resultado justo. Ao esperar pelo Senhor, há a certeza de que a justiça será perfeitamente executada. Deus vê a verdade por trás de toda a situação e garantirá que, no final, o que é justo prevaleça, mesmo que não ocorra imediatamente na linha do tempo humano. Mas Deus, ele permite resultados extraordinários. Vamos dar início à nossa leitura bíblica, começando com o livro de Salmos. Salmos 94, versículo 14 e 15. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração o seguirão. Ou seja, o salmista aqui está dizendo que o Senhor não desampara o seu povo. Se você passa por julgamentos, se você passa por problemas de apontamento, se você passa por olhares de subjugar, ser subjugado por outros, não precisa você se defender. Você tem um justo juiz que fala e que intercede por você, que é o próprio Deus e o próprio Cristo. Quem foi na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo. Não foi a fulaninha, a irmãzinha do coque, ou o fulaninho, o irmãozinho do sapatinho de fogo, que chegou e morreu na cruz por mim e por você. Quem fez o sacrifício de entregar a sua vida por nós foi Cristo Jesus. Sabe, e agora, quem poderá nos defender? Como diz o Chapolin Colorado? Sim, nós hoje temos defesa em Cristo Jesus. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, quando nos direcionamos para Cristo, nós não vamos mais perguntar, e agora, quem poderá nos defender? E virá uma voz do além dizendo, eu, o Chapolin Colorado, não contavam com as minhas astúcias? Nós temos um Deus que mesmo em silêncio, ele justifica a nossa vida. Mas para isso, precisamos entender que para Cristo Jesus agir e para o Senhor agir, nós precisamos, calar. Ontem aprendemos sobre o nosso silêncio, quando nós devemos nos calar. Assim como Cristo Jesus fez. Cristo, quando foi para a cruz, em momento nenhum você vê Jesus Cristo pedindo misericórdia aos homens. Me tira daqui, me solta daqui. Ele foi de livre e espontânea vontade para a cruz, para fazer a vontade daquele que ordenou, Deus. Assim funciona comigo e com você também. Devemos nos submeter às Escrituras e nos submeter a Cristo Jesus e aprender que é o silêncio, que aí é Deus quem fala. Já tive casos em que as pessoas apontaram minhas atitudes, apontaram a pessoa que eu era e eu me calei. Esse é o diferencial, minha gente. Quando a gente se cala, Deus age. Quem te justifica não é a sua palavra. Quem te justifica é o próprio Deus. Eita, Deus, fala já de manhã cedo assim, já dando na nossa cara. Vai devagar, paizinho. Mas enfim, quando nos calamos, Deus entra com provisão e providência. Mas não é no nosso tempo. É no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Para ele nos entregar a bênção, nós precisamos estar amadurecidos. Não com o coração temeroso ou com o coração em dúvida, mas com o coração inteiramente voltado para as coisas do Senhor. Inteiramente voltado para as coisas dele. E assim a gente possa receber a nossa bênção.
Aqui o salmista, ele diz que o Senhor, ele não o desamparará, não vai te desamparar. E voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Nós vamos seguir a justiça de Deus revelada nessas escrituras. Quando aprendemos e entendemos que o Senhor é quem fala pela gente, não adianta. Quem precisa de médico são os doentes. Nós é que precisamos de cura. Vamos lá para Isaías. Isaías, o capítulo é o 30, nós vamos ler o versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Quantas vezes queremos tomar as rédeas da nossa vida e agir por nossas próprias mãos? Vingar-nos com nossas próprias mãos. Quando agimos assim, estamos tomando o lugar de Deus. Fala, Deus. Quando colocamos a nossa vontade, a nossa justiça acima da justiça de Deus, estamos dizendo o seguinte para Ele: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Agora pode deixar que eu tome as rédeas da minha vida. Eita. Aí é bem forte, né? Quantas vezes Israel quis tomar as rédeas da sua própria vida e quis fazer a sua própria vontade, não seguindo a vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus. É muito complicado isso. Quando deixamos a justiça de Deus agir em nossa vida, fica tudo muito diferente. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome de justiça, pois serão satisfeitos. Nós vamos ter fome e sede de justiça, mas não é no nosso tempo que a justiça de Deus, ela vai agir em nosso favor. A justiça de Deus, ela vai agir no tempo de Deus. E ponto. Quando eu quero acelerar a vontade de Deus, quando eu quero acelerar para que Deus faça aquilo que eu quero, como uma criança mimada, batendo o pé, dizendo, eu quero. Estamos tomando o lugar que é de Deus. E Deus não quer isso para nossas vidas. Deus quer que entreguemos para Ele totalmente a justiça. Porque a justiça, ela é de Deus. Se formos agir por nosso entendimento, Tiago e João, um dia voltando com Cristo, alguns estavam incomodando Jesus e eles falam assim para Jesus: Mestre, manda que caia fogo em cima deles. E Jesus olha para eles e fala o seguinte: é sério mesmo que vocês estão pedindo cair fogo na vida deles? Essas pessoas podem se tornar futuros cristãos, futuros servos, e vocês estão pedindo mesmo para cair bola de fogo? Será que vocês não têm a ideia de que eles podem um dia vir a se converter e serem irmãos teus? Nossa. Às vezes a gente quer que a justiça seja feita do nosso jeito. Será que lá atrás, quando éramos completamente pecadores, cometíamos pecados deliberadamente, será que não tinha um irmão da igreja que chegava e falava assim, ó, tomara que caia uma bola de fogo em cima dele para ele poder parar de pecar? Eita Deus. Imagina se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos todos condenados. Todos diretamente no inferno. Mas Deus é paciente, Deus é bondoso. Ele envia Cristo Jesus para que hoje eu e você
pudéssemos ser irmãos. Um dia eu fui do mundo, e no mundo eu gostava de carnaval. Todos os anos eu ia. No último ano que eu fui para o carnaval da minha vida, me lembro como se fosse hoje, fui vestida de diaba. Olha que situação. Me lembro como se fosse hoje. Eu fui de manhã para um bloco e de noite fui vestida com a mesma fantasia para outra festa de carnaval. Andando pela rua, eu me lembro como se fosse hoje. Uma criatura dentro do ônibus, acredito que seja cristã. Eu toda fantasiada, né? Com a roupa toda vermelha, com o chifre piscando. E essa criatura gritou de dentro do ônibus: "Está amarrado em nome de Jesus. Eu ainda vou te ver na igreja dando glória a Deus." Obrigada por você declarar profecia na minha vida para hoje eu estar aqui, gravando esse devocional e compartilhando com a igreja o meu testemunho de que hoje, para a honra e glória de Jesus, eu estou na igreja dando glória a Deus. Agradeço a essa senhora que gritou de dentro do ônibus. E essas palavras entraram no meu coração e me modificaram. Hoje tenho esperança, tenho vida eterna. Até meu CPF mudou. Quando a gente tem uma mudança completa, a gente diz que até o CPF da pessoa mudou. Até meu CPF mudou. Ganhei uma pedrinha branca com meu nome, escrita no livro da vida. E eu agradeço muito a Deus por isso. Agradeço muito a Deus. Porque se não fosse, talvez essa senhora gritar de dentro do ônibus, talvez eu não abriria os meus olhos, talvez eu não abriria os meus ouvidos para hoje estar convertida com Cristo Jesus e lendo as Escrituras e aprendendo dia a dia da palavra. E cada vez mais sendo incentivada, sendo amada, porque eu sou muito amada. A igreja ao qual eu sirvo no dia de hoje, que se encontra em Santíssimo, no Rio de Janeiro, me ama muito. É um carinho tão grande. E eu amo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que se reúne em Santíssimo. Todo domingo que eu vou para a igreja, que eu chego lá e dou o bom dia, que todo mundo acorda. Eu, bom dia, igreja! E a igreja, bom dia! É um aquecimento no meu coração tão grande poder ver que existem pessoas que se dedicam ao evangelho, que se dedicam a estudar a palavra, que se dedicam às escrituras, que confiam de verdade no Senhor. Porque esse é o diferencial da igreja. A igreja confia no seu mestre, confia no seu Senhor. Vamos lá para Romanos? Nós vamos entender que confiança é essa. Romanos, o capítulo é o 12. Eu gosto muito de Romanos 12, gente. Mexe muito com o meu íntimo e me ajudou muito, principalmente esse contexto. Eu vou ler do 17 até o 21. Ia ler só o 19, mas vou ler do 17 ao 21, que serve para a nossa edificação e para a nossa instrução e para o nosso entendimento. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu a retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Ou seja, aqui Paulo está dizendo o seguinte: a vingança ela é do Senhor, como está descrito lá em Deuteronômios 32, 35. Vamos lá para a gente ler? Deuteronômios 32, 35. É a referência que Paulo traz para Romanos. Aqui em Romanos 19, Paulo está falando de Deuteronômios 32, 35, que diz o seguinte. Deuteronômios 32, 35. A mim pertence a vingança, e a retribuirei no devido tempo. Os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre ele. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte em poucas palavras: meus irmãos, para que você está se indispondo com aquela criatura? Deixa que a vingança é do Senhor. Não precisa você ficar debatendo, discutindo, confrontando, falando, hablando. Não adianta. A vingança ela é do Senhor. É o Senhor que direciona a vida de cada um de nós para chegarmos à perfeição da sua palavra. E ponto final. Quando nos vingamos, quando discutimos, quando entramos em contenda, estamos dizendo o seguinte para Deus: eu sou o dono da minha vida, sou eu que dirijo. A vingança, Pai, aquela pessoa vai comer o pão que o cramunhão amassou. Acho que Satanás deve olhar para a gente hoje em dia e deve falar assim: meu filho, tem coisa que não sou eu, não. É a tua natureza humana, é a tua carne. É mais fácil culpar o demônio, é mais fácil culpar Satanás do que assumirmos a nossa própria culpa. A palavra, as escrituras, elas servem não para a correção do outro, mas para a correção nossa mesmo. Deus fala. Queremos sempre colocar a culpa no outro. Temos a síndrome de Adão e Eva. Lá no princípio, Eva comeu do fruto proibido. O fruto ao qual Deus ordenou que não fosse comido. E pela desobediência e pelo cobiçar, né? Acredito que Eva devia passar lá todo dia assim, ó. Esse fruto aí tá bom, será que tem gosto gostoso? Qual será o gosto dele? Será que é de maçã? Será que é de uva? Será que é de pêssego? Será que é de mamão? Deve ser uma fruta muito gostosa. Para Deus falar que é para não comer. Imagina todo dia ela ali, ó. Só observando. Então a serpente astuta, né? Implantou desconfiança e colocou na cabeça de Eva o quê? A dúvida. Certamente, se comer, será como Deus. Quais são as dúvidas que têm afligido a sua mente? O que você tem dado ouvido que você não tem deixado a vontade de Deus ser feita na sua vida? Acho que Paulo, nesse contexto, ele tá assim, ó, pegando a gente aqui pelo gogó e, ó, pá! No meio da nossa cara. Quando eu me deparei com esse texto, com esse contexto aqui de Paulo, nessa carta aos Romanos, que eu falei assim, não posso tomar a vingança pelas minhas próprias mãos. A vingança é do Senhor. Quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar de figura na minha vida. Eu comecei a entender que, quanto mais eu me calo, mais Deus age a meu favor. Quanto mais eu fico quieta e confiante, porque a diferença é a confiança que depositamos em Cristo Jesus e em Deus. Quando eu digo a vingança é do Senhor, não minha, e aguardo, eu estou dizendo para o Senhor o seguinte: Pai, eu sou fraca,
pecadora, muitas das vezes inútil. Me ajuda. Me ajuda naquilo que eu não posso fazer. Me ajuda a ter discernimento daquilo que eu preciso exercer, exercitar e executar. E aqui Paulo, ele é muito categórico. Não procurem se vingar, mas deixa com Deus a ira. Minha é a vingança, eu a retribuirei. Ao contrário, aqui é a pedrada mais forte. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se seu filho tiver sede, se seu inimigo tiver sede dele de beber, fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça dele. Ou seja, essas brasas vivas são as suas atitudes que vão fazer ele refletir o mal que ele fez. E assim, essa pessoa chegar ao arrependimento. Agora, quando você se vinga, o que essa pessoa vai aprender? Nossa, que crente que ela é. Que Deus é esse que ela serve? Esse Deus aí eu não quero, não. Esse Deus aí, o Deus que permite que ela se vingue da gente, de mim, daquilo que eu fiz. Claro que a gente não vai ser bobo, boboca, a ponto de deixar a pessoa errar, ficar errando, e a gente ali sempre, né, quieto. Mas é aquilo. Errou a primeira vez? Conversa. Errou a segunda? Conversa de novo. Na terceira, você se afasta. Se a pessoa não quiser melhorar, modificar o seu caráter, continue em oração por ela. Como diz lá em Mateus capítulo 5, ame aquele que ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Nossas orações devem ser feitas por aqueles que precisam das nossas orações. Para finalizarmos, Provérbios 20, versículo 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Ponto final, Zé Fininho, finish him. Toma, fecha o livro, não tem mais o que fazer. Se a vingança, se entendemos que a vingança é de Deus, nós não vamos fazer com que essas pessoas paguem pelo mal que fez, mas sim como pessoas confiantes no poder e na justiça de Deus, nós vamos entender que a justiça ela pode até demorar, mas ela virá. A demora de Deus não é a negação, é a preparação. Ele trabalha no tempo certo, no tempo dele, moldando o coração e preparando o cenário para a justiça ser manifesta. Ou seja, a justiça minha, a justiça é de Deus. Aqui, uma aplicação para nossas vidas. Evite agir por impulso quando for injustiçado. Ore pedindo paciência e lembre-se, a justiça de Deus é perfeita, mesmo quando parece tardia. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe, Pai, quando queremos nos vingar e colocar a nossa vontade acima da tua. Pai, nós devemos entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o teu tempo é perfeito. Que nos coloquemos, Pai, diante da nossa incapacidade humana e entendamos que se a justiça é sua, nós vamos confiar no Senhor. E não colocar crédito naquilo que vemos, porque os nossos olhos físicos enxergam coisas que muitas das vezes os nossos olhos espirituais estão vendo coisas além daquilo que podemos ver. Pai, aumenta a nossa fé, direciona nosso caminho, ajuda-nos a sermos melhores para o Senhor
e a andarmos em retidão de acordo com a tua justiça. A justiça ela é do Senhor, o Senhor é o justo juiz. E nos coloquemos, Pai, alicerçados na tua justiça e na tua verdade. Obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.